sou o Gustavo, sou empreendedor e queria passar algumas dicas do que eu tenho visto de outros empresários, empreendedores, investidores e que estão dando dicas do que eles, pela experiência deles, fariam para um pequeno empresário, para um empreendedor, para um dono de uma startup, enfim, quem é líder de algum negócio nesse momento. De uma forma geral, eu tenho visto que a principal mensagem deles é de que a gente vai passar por um período de inverno rigoroso. A economia sempre passa por invernos e depois do inverno sempre vem a primavera e depois vem o verão e assim vai. É claro que todo mundo está concordando que dessa vez o inverno provavelmente vai ser o mais rigoroso, talvez só comparável aí a acontecimentos bem trágicos do século passado. Mas o que todos eles falam é que a primavera vai vir e quem tiver melhor preparado vai prosperar melhor na hora da primavera e na hora do verão, a hora que chegar. Claro que é difícil para todo mundo, mas existem muitas coisas que a gente pode fazer nesse momento e para parar de se distrair. Então a primeira mensagem que a maioria deles deu é cuidado para não ficar congelado, paralisado, olhando as notícias, consumindo a mídia que está nos bombardeando, principalmente com notícias ruins, que faz com que a gente fique meio paralisado nesse momento, sem tomar ação. Fique esperando para ver o que vai acontecer. Não. É hora de agir, é hora de inovar. Então a grande maioria deles dá essa dica de reservar um período curto do seu dia para se informar, claro, para entender o que está acontecendo. Beleza. Mas só, vamos para frente. O resto do dia é foco no que a gente vai realizar, no que a gente vai mudar para voltar desse inverno melhor do que a gente estava. E, obviamente, também para sobreviver, primeira coisa, como é que a gente sobrevive nesse inverno? Então, exemplos que foram dados, vários deles, americanos, deram exemplos de grandes empresas que durante períodos de muita crise ou prosperaram muito logo depois ou inclusive surgiram, empresas que surgiram no meio da Segunda Guerra Mundial e que entenderam a situação rapidamente, se reinventaram, criando novos produtos, novos serviços, novas formas de atuar e depois, no período de prosperidade que veio depois da guerra, sobreviveram muito melhor e viraram grandes conglomerados que a gente vê hoje por aí. Então muita gente compara isso também à agricultura. Essa é a hora de semear, essa é a hora de recolher as suas forças, semear, preparar a terra, porque a colheita vai vir. Daqui a 3, 4, 6 meses, um ano, vai ter uma colheita do que a gente está plantando hoje. Então é parar e pensar o que eu estou plantando nesse momento para que eu vá colher na minha empresa no momento que voltar a vida ao normal, se é que algum dia ela volte ao normal, talvez novo normal. A gente não vai mais ter muita gente falando que não existe mais o normal de 2 meses atrás, que a gente vai viver um novo normal e eu acredito nisso também. Então, a pergunta que muita gente se faz nesse momento de ficar paralisado é por que isso está acontecendo comigo, por que eu estou vivendo esse momento, por que a minha empresa está tendo que enxugar, por que eu tenho que mandar a gente embora. E a sugestão é, essa pergunta não é a que tem que ser feita. A pergunta que tem que ser feita é, já que nós estamos passando por isso, já que eu vou passar por tudo isso, o que eu posso criar? O que eu posso trazer de novo? Como que eu vou me reinventar? Então, já que isso está acontecendo e vai demorar, como que eu posso aproveitar essa situação e me transformar? Um cara chamado Donald Miller, que é dono de uma empresa chamada Story Brand, americano, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala sobre a comunicação. Ele fala, esse é o momento que você, como líder de um negócio, você como empreendedor, como empresário, como dono de uma startup, seja ela pequena ou grande, é a hora de over-communicate, ou seja, exagerar na comunicação. Não importa a quantidade de vezes que você precisa montar uma reunião virtual com o seu time, e não importa, você tem que se comunicar. E tanto faz se é com o seu time, se é com seus clientes, se é com seus investidores, se é com a mídia. Esse é o momento de você escolher muito claro quais são os públicos que você precisa se comunicar e aí sim criar uma rotina dessa comunicação exagerada.
e abrir o jogo. Quanto mais você abrir o jogo com seus funcionários, com seus colaboradores, com seus clientes, com a sua família, todo mundo vai se sentir mais seguro de que a situação, embora seja de muito pouco controle, né, da macroeconomia, a gente está falando a mesma língua, a gente sabe onde a gente está pisando e a gente sabe como que vai ter que contornar todas as situações que vão vir. Frequência, então não basta fazer essa comunicação excessiva uma vez e sumir do mapa durante uma semana. Frequência significa todo dia. Criar um Zoom com o seu time todo dia e com eles, independente do tópico, eles sabem que você vai estar lá aberto para ouvir, todo mundo vai poder se manifestar, colocar os problemas ou trazer sugestões. Essa é a hora de estar disponível de forma muito clara e transparente. Donald fala sobre a qualidade da forma que você se comunica. Então essa é a hora de você, primeiro de tudo, principalmente quando você fala com clientes, criar empatia. O que significa isso? Eu preciso estar calmo, apesar da turbulência. Então ele compara isso a um piloto de um Boeing que está lotado numa viagem normal e de repente ele sabe que vai entrar numa turbulência, a turbulência começa e cria-se um clima muito tenso dentro do avião. Ele pega o rádio e fala com todo mundo de forma serena, clara, dizendo: eu sei que nós estamos passando, que está chacoalhando, que nós estamos passando no meio da turbulência. Vai chacoalhar, ou seja, vai doer, vão existir problemas, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desviar a rota, nós vamos andar tantas milhas para cá, nós vamos seguir uma altitude maior, porque a gente vai conseguir passar por cima, e o nosso plano é chegar no destino um pouco mais atrasados, mas com isso a gente garante a segurança desse voo. Então isso é um exemplo que ele dá de uma comunicação clara, serena, calma, que vai deixar todo mundo, ao menos, sabendo qual que é o norte que está sendo tomado. Então nós, como líderes, temos que dar essa comunicação clara, franca, aberta, mas segura e serena, calma. Eu sei o que eu estou fazendo e eu estou pedindo ajuda de vocês para que nós façamos isso juntos. Então pega a principal liderança do seu time e traz para junto dessa discussão. E mostrar competência, então mostrar que você sabe qual que é o plano, ao menos você tem um plano, mostre que você tem um plano, ele pode até mudar ao longo desse tempo, já que você vai abrir uma comunicação frequente, pode ser que daqui a uma semana a gente volte e fale: gente, aquela rota que eu tentei não deu certo, agora nós vamos virar para outra rota, porque a turbulência era maior do que eu imaginava. Existe uma nuvem gigantesca, cheia de gelo, que se eu fosse naquela rota lá, ia ser pior. Então nós vamos mudar a rota, mas de novo eu sei o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Então é bem bacana como ele dá esse exemplo e mostra que isso é um fator que gera uma anti-ansiedade no seu time. O que você menos precisa agora é aumentar a ansiedade. Está todo mundo ansioso, está todo mundo super preocupado. Então é passar essa segurança de que a gente sabe por onde está indo e manter a frequência da comunicação. Tem um outro cara chamado Ryan Deiss, que tem uma empresa chamada Digital Marketer. Então ele fala um pouco mais sobre a questão do mundo digital, do mundo virtual. Muitas empresas precisando urgentemente se transformar digitalmente. E ele dá algumas dicas aí mais pensando no seu top line, na sua linha de receita e de desenvolvimento de clientes. Então o que ele fala? Na opinião dele, hoje, esse momento é o momento de você criar, cuidar, aumentar a sua audiência, o seu público-alvo. Não necessariamente de aumentar a receita a curto prazo. Então, pensando no mundo mais digital, o que ele fala? Expanda a sua audiência. Como? Oferecendo conteúdo de valor para a sua audiência. Oferecendo algo surpreendente, dê um valor mais alto do que todo mundo está esperando. Então você vê várias empresas, ele dá vários exemplos de várias empresas que estão realmente doando quantidades de dinheiro exorbitantes para alguma causa que tenha sentido nesse momento. E dessa forma você consegue trazer valor para a sua audiência, mesmo que ela não seja impactada diretamente por isso.